Olá, eu sou a Ana Laura e na série Cuidando de Quem Cuida, hoje eu queria falar sobre quando os filhos passam a cuidar dos pais. E eu queria dividir com vocês como foi comigo, como que aconteceu comigo, como foi a minha história com os meus pais. O privilégio que foi cuidar do processo de envelhecimento deles. Hoje eu consigo ver como um privilégio, mas o processo foi muito difícil. Foi doloroso, foi sofrido, foi desgastante e foi um processo que consome muito a gente fisicamente e emocionalmente. A minha mãe, ela sofreu por muitos anos com a diabetes, a hipertensão e as consequências disso. Ela teve AVC, teve infarto, teve que amputar 2 dedos do pé e ela estava quase cega. Durante muitos anos a gente acompanhou com consultas, com exames, com internações. E ao longo desse processo você se depara com profissionais que têm amor por aquilo que fazem, respeitam as pessoas, têm compromisso com a sua profissão e zelam por aquilo que fazem. Mas ao mesmo tempo você se depara com profissionais que são opostos disso, profissionais que despertam em você indignação, revolta, raiva, e você tem que lidar com isso. Isso é um processo bem difícil. E minha mãe, ela nunca reclamou, né? Ela sempre agradeceu aos profissionais que eram bons e nunca reclamou dos profissionais que eram ruins. E minha mãe, ela tudo que os médicos mandavam fazer, ela fazia. E depois do AVC, ela nunca faltou em uma aula da academia, né? Ela foi perseverante, persistente, e ela voltou a andar, voltou a falar, voltou a escrever, né? Porque ela se dedicava, ela perseverava, né, nos objetivos que ela tinha. E ela nunca reclamou, nunca desanimou com as consequências, com as limitações que as doenças vinham impondo à vida dela. Pelo contrário, ela sempre tinha um objetivo e ia atrás. No final da vida dela, a minha irmã estava grávida, minha sobrinha ia nascer, e fazia pouco tempo que ela tinha tido um infarto. Ela teve que fazer ponte de safena, mas ela queria ver a neta, e ela batalhou, ela lutou, ela fez o que ela podia e ela conseguiu ver a Amy nascer. Ela conseguiu carregar a neta no colo e depois de alguns dias ela partiu. E ela foi uma mulher que ela não se conformou com as limitações que a vida, que a doença colocava, mas ela sempre perseverou e buscou superar tudo isso. E minha mãe sempre foi uma pessoa muito agregadora, né? Uma pessoa que onde ela ia, ela fazia amizades. E isso foi importante também no processo de envelhecimento dela. Há um tempo atrás eu ouvi uma geriatra, doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela falando assim que todo idoso, ele vai dar trabalho, né? Mesmo que ele fale, eu não quero dar trabalho para ninguém. Mas ele vai dar trabalho. Só que o trabalho que ele vai dar tem que ser um trabalho gostoso para quem vai cuidar dele, né? Ela fala assim, você vai ser uma mala, né? Você pode ser uma mala sem alça, difícil de carregar, ou você pode ser uma mala com rodinha, né? Aquela de 360 graus que é fácil de carregar. E a minha mãe foi essa mala de rodinha, né? Uma pessoa que foi, apesar de toda a dificuldade que ela teve, era uma pessoa que era gostoso cuidar. Com a minha mãe eu aprendi que o processo de envelhecimento, né, é um processo que você tem que se dar conta, né, que ele começa muito antes dos 70, 80 anos, né? Você aprender a ser grato, a ser amoroso, a encarar as situações com leveza, é uma coisa que você não aprende quando você está com 70 anos.
É uma coisa que você tem que começar a aprender quando você ainda é novo, quando você ainda é jovem. E isso é um aprendizado de vida. E isso faz toda a diferença no seu processo de envelhecimento.